Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Bate-Papo Literário, um programa para quem aprecia uma boa história e uma boa conversa. E o nosso convidado de hoje é músico, poeta, ator, compositor e também editor. Desde a adolescência se encantou pelas artes cênicas, mergulhou na música e encontrou na literatura um caminho para tocar corações. Já venceu festivais com canções autorais, escreveu um hino comemorativo de sua cidade natal e fundou uma editora que dá voz a autores de todo o Brasil. Com o livro A Diferença que Ilumina, traduzido em braille e libras, ele percorre escolas, levando mensagens de inclusão, autoestima e respeito às diferenças. Hoje nós temos a alegria e o prazer de receber aqui no Bate-Papo Literário o multitalentoso Henrique Ferrezi. Olá, Henrique, querido. Ai, seja muito bem-vindo. É um prazer enorme estar aqui conversando contigo. Estou muito feliz de estar aqui no Bate-Papo Literário. E vamos ter essa conversa maravilhosa sobre literatura, cultura e tudo mais. Muito bom, muito bom. E eu quero falar para os nossos telespectadores que a gente se conheceu por meio da AGEB. Olha quanta coisa que a AGEB traz pra gente, quantas conexões ricas, né? Quantas pessoas interessantes a gente encontra e quantos momentos maravilhosos que nós temos. Boas risadas também. Antes, durante e depois do evento, né? Sempre, sempre. Isso é mágico, né? Isso é mágico. É o que não só a AGEB, mas a literatura promove, né? Esse encontro magnífico entre pessoas que têm afinidades, né? E um amor, né? O amor pela arte, pela literatura nos une. E você transita por diversas linguagens artísticas. Conta pra gente quando é que a literatura entrou na sua vida. Olha, a literatura é difícil dizer porque o meu interesse e o meu entendimento como pessoa se confunde com o meu entendimento como artista, né? Quando eu comecei a me ver como pessoa, também comecei a me ver como artista. A literatura me acompanhou desde a infância, através da leitura, né? Mas depois a escrita também, e eu acessei a literatura de forma profissional quando eu lancei este livro, A Diferença que Ilumina. Temos aqui. E na Bienal do Rio, em 2019. 19, né? Exato. Ah, então já faz um tempo, não foi na última Bienal, não né? Foi. Esse é o engraçado desse livro, eu não consigo me livrar dele. Ele me persegue. Tu vem trabalhando com ele desde então? Eu não consigo parar de trabalhar com ele porque as escolas, as instituições, as pessoas de modo geral solicitam muito esse livro. Talvez pelo tema, pela qualidade das ilustrações e do texto, mas lindo, gente. Principalmente a obra, né? A obra como um todo, ela é muito requisitada e então eu estou sempre fazendo novas impressões e novas edições, né? Ele já está indo para a 3ª edição e é um livro que me acompanha desde então e é o meu orgulhinho, né? Vieram outros depois dele, mas esse me persegue. E é A Diferença que Ilumina. Já começa bonitinho no tema, né? É um livro muito... uma ternurinha, assim, sabe? Uma coisa fofa demais, essa estrelinha. E é uma estrelinha diferente, né? E que ilumina de uma forma diferente. Só fala rapidamente pra gente do que se trata, para o pessoal saber. Esse livro, ele traz umas analogias à vida da criança no seu primeiro ambiente social, que é a escola, né? Então, lança luz, né? As dificuldades que a criança pode vir a ter nesse convívio, né? Com os colegas e tudo mais, e essa fase que pode ser um pouco complicada por causa do bullying e tudo mais. Então, o livro traz esse ensinamento, né? E muitas vezes um conforto para essa criança que está passando por esse momento de bullying e preconceito, mas também trabalhando naquela que está praticando o bullying, né? Então, é uma forma de dois lados, educar, na verdade, né? Exatamente. E ele recebeu um prêmio, né? Me conta como é que foi esse prêmio? O Prêmio Monteiro Lobato, que o nome ali já é de peso, né? Já dá um Olha, Renata, eu vou te confessar que quando a editora... Eu já estava com viagem marcada para o lançamento dele na Bienal. Quando a editora ligou e falou assim, olha, Henrique,
a gente inscreveu o teu livro no Prêmio Monteiro Lobato de Literatura pela editora Literarte, e eu falei, olha, muito obrigado, mas, né, imagina, o meu primeiro livro infantil, não vai ser assim, né? E, para minha surpresa, a segunda ligação da editora foi para falar que eu havia sido o vencedor, né, o escolhido. Aí fui para Búzios, correndo. Legal, a premiação foi em Búzios, foi lindo, lindo, lindo. E foi um dos momentos mais bonitos da minha vida, assim. Por conta do reconhecimento mesmo, né? É muito bom ser reconhecido, e logo, né? Monteiro Lobato, né? Que é Monteiro Lobato, né? Então... Maravilhoso. Foi incrível, foi incrível. Conta pra gente como é que eu acho que assim, é muito importante a gente estar próximo das crianças. Eu sei porque também falo porque também sou autora de livros infantis. Sim. E uma das melhores experiências da minha vida, sendo autora de livro infantil, foi nas escolas e bibliotecas. Conta pra gente como é que é esse trabalho junto com as crianças. Foi algo que foi aparecendo à medida que o livro avançou, né? Depois do prêmio saiu em muitos jornais, né? E as escolas começaram, olha, você não dá uma passadinha aqui? E aí eu comecei a estruturar essa visita na escola, né? Eu falei, eu preciso dar um sentido para isso. Assim, né? É um projeto mesmo, com começo, meio e fim, um sentido e um objetivo muito, que vai muito além de vender o livro. Exatamente. Né? Porque eu, como artista, como compositor, como escritor, como ator, como músico, né? Eu tenho que assumir esse compromisso de formar consumidores de cultura. É, né? verdade. Então, assim, vender o livro é algo assim que não é a minha principal fonte de renda, é algo totalmente secundário. O meu objetivo dessa circulação nas escolas com o livro é justamente formar essas crianças como consumidores de cultura, né? Eles pegam a filhinha ali para o autógrafo e aquilo é tão rico, né? Porque é através da cultura que essas crianças vão poder transformar a sociedade em que elas vivem, né? Exatamente. Consumindo cultura e divulgando cultura e fazendo cultura, né? dentro das nossas escolas, dentro das nossas cidades, enfim. A gente vai estar terminando o primeiro bloco, mas eu não posso terminar sem fazer uma pergunta, porque eu vim para cá para gravar e ouvi a sua entrevista com a Joyce Barricala, né? Uhum. E ela fez uma pergunta que eu morri de rir da resposta, tem que dar a mesma resposta, porque tu és músico também, ator. Quem nasceu primeiro, o escritor ou o músico? Olha, eu primeiro nasci metido, Renata. Adorei! Primeiro eu nasci muito metido. Com essa resposta a gente encerra o primeiro bloco. Não saio daí que a gente volta já já. É muito bom. Olá, estamos de volta e o nosso convidado de hoje é o músico, poeta, ator, compositor e editor Henrique Ferrezi. Henrique, voltando, então, falando mais um pouquinho dessa tua vertente literária, você fez, além de publicar o livro, você fez questão de publicar em braille e em libras. Conta pra gente como é que foi a importância dessa acessibilidade para a literatura, né? Renata, acho que teria sido muito incoerente, né, da minha parte fazer um livro falando sobre a importância de valorizar cada versão de si mesmo, valorizar aquilo da fidelidade, né, de nós sermos quem realmente somos e da importância da inclusão e deixar uma parcela importante das nossas crianças de fora, né, sem conseguir acessar o livro. Por isso nasceu a ideia de uma contação de histórias em libras, né, principalmente para facilitar e tornar mais lúdico o processo de aprendizado dessas crianças nessa forma de se comunicar, e em braille, né? Eu acho que... E como é que é? Acessa o QR Code? Explica pra gente. O QR Code ele dá acesso à minha página no Instagram, e lá no link da bio
tá gratuito lá, disponível, né? A versão em braille e em libras e a versão do livro todo para colorir, né? Então a pessoa pode acessar, qualquer pessoa, não só quem já comprou o livro, né? Mas qualquer um que acesse o meu Instagram nesse momento tem acesso. E é claro, como eu falei já na abertura aqui dos blocos, né? Além de escritor, você é editor, mas hoje eu quero falar da sua faceta música, que na verdade foi como eu te conheci, né? Eu te conheci cantando nos palcos, então tem uma voz poderosíssima e é muito legal porque além de cantar você também interpreta, né? A música à sua maneira. E tem músicas autorais também, né? Tem música no Spotify também. Juntou, né? A música com a literatura, nasceu composição, né? Foi inevitável. É verdade, inevitável. E a música, eu sou formado em música, né? Pós-graduado em musicoterapia, então tive uma atuação nisso também. Mas a música, o palco é o meu habitat, assim. Eu realmente tenho muito prazer de fazer aquilo. Né, da forma como eu faço, né, que é de cantar e emocionar. Quer ver quando alguém chora na plateia? Pra mim é o ápice, porque eu tenho certeza que eu acessei a alma daquela criatura. Tocou, né? Exatamente. Tocou. Vamos fazer o seguinte, vou pedir pro Lucas colocar um trechinho quando você tá no palco ali pro pessoal ver. Ai, só um trechinho pra dar um gostinho de quero mais, Tem né? muita coisa lá no meu Instagram, o pessoal linda, pode acessar. Essa música é uma das minhas favoritas. Já aproveita e passa seu Instagram, porque daí o pessoal vai ficar curioso pra conhecer. @Henrique Ferrezi, com S. É só acessar, me mandar um oi lá, eu vou ter o maior prazer em receber o pessoal. Muito bom. E além de música, para não parar por aí, que é pouca coisa, né, ser escritor. Como é que você dá conta disso, Eu gente? não dou, na verdade, né? Eu vou... Invento moda, eu não dou, eu invento moda. Eu invento moda, eu vou tentando e fazendo as coisas. Gostaria de fazer muito mais, estou sempre com a sensação que há muito o que fazer. E vou cantando aqui, escrevendo ali, agora com a editora também, então, muita coisa. Antes da gente entrar na editora, que eu quero falar também, fala um pouquinho mais desse trabalho teu. Tu és formado em musicoterapia, é isso? Exato. Como é que é esse trabalho? É um trabalho magnífico, Renata. Eu me encantei pela musicoterapia quando eu fui dar aula de música e esbarrei na questão da acessibilidade. Mais uma vez, exatamente. Aí vamos montar um projeto de coral na escola. Ah, tá, esse aluno não pode participar porque ele não tem condições cognitivas de participar, e aí gerou aquele debate, né? Mas a música vai justamente atuar nessa parte. E como eu não tinha teoria para debater nas escolas sobre isso, eu falei, vou estudar. Aí saí da faculdade, imediatamente já estava matriculado na pós-graduação em musicoterapia pela Sensupeg, que é um dos melhores cursos do Brasil, e me apaixonei, né? Saí da sala de aula automaticamente e me dediquei ao trabalho clínico com a música, atuando no cognitivo, no físico e no psicológico de crianças, adolescentes e idosos, né? E como é que é o processo? Eles aprendem a tocar algum instrumento ou só soltam a voz? O aprendizado não é o objetivo. Sim, o objetivo acaba acontecendo o aprendizado dentro de um processo musicoterápico, mas o objetivo ali é o desenvolvimento do paciente, da criança ou idoso, enfim, numa esfera física, numa esfera cognitiva, psicológica, né, e emocional, né? A ansiedade, a depressão, inúmeras patologias e transtornos, enfim, que podem ser tratados
com a música, né? E os efeitos são magníficos. Então envolve o cantar, o tocar, o dançar, o se soltar. É maravilhoso. Mas deve ser maravilhoso. Eu, quando vou de manhã para minha aula de ginástica, no final, às vezes, a gente termina a aula dançando. Gente, aquilo é de uma energia maravilhosa. Cantando e dançando, na verdade. Exato. Assim. Que coisa boa. E é um banho de bem-estar. É um banho de bem-estar. É isso mesmo. Muito bom. Vamos fazer mais um pequeno intervalo e na volta eu quero falar agora essa faceta de editor. Vamos lá. É minha nova ator, faceta. A gente não falou ainda, Tem quero falar um pouquinho ainda. também. Não saiam daí que a gente volta já já. Olá, estamos de volta com o Bate-Papo Literário e seguimos a nossa conversa com o querido Henrique Ferrezi. Mas antes de começar o terceiro bloco, vamos começar o terceiro bloco com o já tradicional quadro Book in View, que traz dicas de leitura da editora Vitelli Publisher, nossa parceira aqui do Bate-Papo Literário. O Book in View de hoje traz um romance histórico maravilhoso escrito por João Zaleski. Vejam só. O primeiro volume de Terra de Ninguém é a obra que trazemos para você no Book in View de hoje. Escrito por João Zaleski Neto, o livro é um romance inspirado em pessoas reais que viveram na região do Contestado no início do século XX. A obra ganhou vida após o autor receber de seus pais alguns documentos históricos da época referentes à madeireira Lambert, como um cartão de ponto e um álbum de fotografias. Este material inspirou o autor a escrever sobre as histórias de imigração e amor desses personagens, narrando suas aventuras em meio ao trabalho de explorar uma região selvagem e a violência da guerra. Quer conhecer uma história de tirar o fôlego? Venha explorar esta Terra de Ninguém. Gente, esse livro ele é imperdível, é um romance histórico que acontece durante a Guerra do Contestado, então a gente aprende, pelo prazer da leitura, a gente aprende ainda com o livro. Não deixem de ler. Voltando então, vamos lá para a próxima faceta, já que a gente está falando aqui de editora. Como é que surgiu a ideia de montar uma editora, gente? Foi uma ideia corajosa e ousada, metido, né? Não falei que eu tinha nascido metido. É verdade, faz sentido. Falei, já tem tanta coisa para fazer, por que não mais uma, né? E aí, esse projeto da A Voz no Papel Editorial nasceu junto com a Cláudia Messores, a minha sócia. Já nasceu com a missão de ser diferente de outras editoras no mercado, com o intuito de ir um pouco mais além do que nós temos hoje. Então, nós não consideramos, né, um livro apenas, mas sim uma carreira. E nasceu muito dessa dor minha como autor, de às vezes muitas vezes não encontrar uma casa editorial que atendesse às minhas necessidades, né? Então, sofri alguns golpes no mercado editorial, justamente com o livro A Diferença que Ilumina. Foi muito difícil, foi muito doloroso, porque um livro é um sonho. E logo o primeiro, exatamente, né? Exato. Foi na segunda edição, então haviam muitas escolas aguardando o livro. Foi um processo muito difícil. E aí, metido como sou, eu falei, então, eu não vou ficar só reclamando, não. Eu vou fazer. O que está faltando aqui? Então, vou fazer o que está faltando, né? E fui lá e montei a minha casa editorial. Hoje nós estamos com uma quantidade absurda de autores sendo prestigiados, sendo atendidos, sendo acolhidos pela Voz no Papel Editorial. E eu estou radiante, assim, de felicidade com tantos sonhos, com tantas vozes que nós colocamos no papel.
A Cláudia Messores também é da GEB. Vocês se conheceram através da GEB, não? A Cláudia Messores, a minha sócia, eu conheci no evento da GEB. Então, eu imagino que sim, porque eu a conheci também por causa da GEB. Exato, então olha a GEB aí mais uma vez, impressionante, né? É uma história, a gente sempre E como é que você chegou até a GEB? Conta pra gente. Eu cheguei através da Dione Virtuoso, que é a nossa presidente, né? Coordenadora, E a Dione me convidou para sócio benemérito. Nós, né, somos de Criciúma, Içara, região ali, e foi um grande prazer, assim, eu tenho tido momentos incríveis com a GEB, justamente esse contato com os autores e respirar literatura, né, Renata? É bom demais. Quando nós estamos dentro da GEB, nos eventos da GEB, nós respiramos literatura, e eu me sinto muito vivo. Seja cantando lá pro pessoal da GEB, nos eventos, fazendo as aberturas, ou simplesmente conversando, nos coquetéis, enfim. Eu me sinto vivo, vivendo a literatura. É muito bom, é maravilhoso. Né? Não, interessante aqui, ó, que a contracapa é assinada pela Maria Malgorim, que eu também conheci na GEB. Olha só, quantas conexões. De Sara, é verdade, é impressionante. Ela é uma escritora fabulosa. Não é? É, sim. Ah, é uma querida também. E, além do universo infantil, você é presidente da LBSC Seccional Içara, né? Porque tu és de Içara, né? Fala um pouquinho, a gente não falou sobre isso, Sou natural de Içara, nascido no Hospital São Donato, com muito orgulho, do interiorzão de Içara. Eu vi outro dia um vídeo você ordenhando vaca lá na casa da sua avó, Pode não né? parecer, mas eu sou um agroboy aqui dentro, na essência. Ainda tem isso aí. Na essência, eu sou um agroboy, adoro, gente. Adoro. E você, então, é presidente da seccional da LBSC Içara, é membro de várias instituições literárias, né? Mas como é que você vê o papel das academias na valorização da nossa literatura, da literatura catarinense? Hoje eu já deixei a presidência da LBSC Seccional de Içara, deixei nas mãos de um grande artista, o Edson Souza, está fazendo um excelente trabalho, e porque assumi a presidência do Núcleo Suíço de Literatura de Florianópolis, né? Que é um grande compromisso, é uma ponte cultural internacional, exige muito, né? E eu estou fazendo esse trabalho em Florianópolis, e então precisou de mais dedicação. Sim. Essas instituições, Renata, elas têm um papel magnífico e nós não nos damos conta. Porque quem faz história não sabe que está fazendo história. Só depois que passa, olha, aquilo ali foi uma coisa histórica, né? Exatamente. Então, assim, hoje, acho que nós nunca tivemos tantas pessoas em tantas instituições literárias, academias e tudo mais. Essa ideia se difundiu na última década, principalmente, né? Mas é uma atuação que faz chegar a literatura onde não tinha literatura. E possibilita, através do contato de um escritor com o outro, caminhos, contatos, divulgação, autodivulgação, troca, encoraja. Isso é tão importante. Exatamente. Valoriza. Né? E ambienta, né? O escritor, tudo bem, é normal encontrar escritores que são, né? Que estão no estado de ermitão, né, assim, que querem escrever isolados, mas essa convivência e frequentar ambientes com outros escritores faz diferença e faz história, e nós só vamos nos dar conta disso, claro, daqui a alguns anos. Do nosso e a gente está alcance. fazendo muita história, hein? A GEB, então, né? Nossa! Meu Deus! Nunca pensei na minha vida que a GEB fosse se transformar no que tem se transformado. Eu estou muito feliz. Ponte, muito feliz. né? E as pessoas, né? As amizades que a gente faz são maravilhosas, né? É bom demais. E a GEB deixa o Brasil pequenininho e acessível. Tá todo mundo, né? lá, né? Se sentindo pertencente, exatamente, pertencido. Né? Exatamente. É maravilhoso. Que bom. Ai, chegamos ao fim. Passou Henrique, tão rápido. Muito, né? Passa rápido mesmo, querido. Olha, eu te desejo todo sucesso, você merece pelo trabalho que você faz você, como eu falei no início, você é um rapaz multitalentoso e merece sucesso em todas as áreas. Parabéns. Obrigado, e obrigada aqui pela sua presença. Obrigado, Renata. Eu que agradeço pela oportunidade, tu é inspiração para mim em muitos aspectos, né? E sempre acessível, sempre à disposição
para nós fazermos a literatura no nosso estado e no nosso país acontecer. Né? Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui falando e com essa conversa maravilhosa. Obrigada também. Eu conversei hoje com o multitalentoso Henrique Ferrezi, mas antes de terminar o nosso programa, eu quero fazer um agradecimento especial aos parceiros aqui do Bate-Papo Literário. Eu quero agradecer ao Estúdio Morgana Anacleto, especializado em sobrancelhas e beleza, a Academia Toia, que há 45 anos mantém o nosso corpo em movimento, e a editora Vitelli Publisher, que ajuda a escrever a história de quem escreve suas histórias. E o Bate-Papo Literário fica aqui na UniTV, mas você também pode rever este programa e outros programas no nosso canal no YouTube chamado Bate-Papo Literário com Renata Dalbó. Vá lá e inscreva-se. Muito obrigada pela companhia de vocês. Espero todos novamente no nosso próximo Bate-Papo Literário. Até lá!